Nós estamos falando sobre como Naamã ele foi curado. O que ele fez para mudar a sua vida num momento muito difícil, onde ele tinha uma doença incurável. Ele iria morrer fatalmente, claro que quem não tem uma doença incurável e não recebe um milagre, vai partir dessa para outra. E a Bíblia nos mostra que quando ele foi em Israel e venceu lá uma batalha, ele levou, de lá de Israel, ele levou uma menina que foi feita escrava e foi morar na sua casa, trabalhar para sua esposa. E essa menina orientou a mulher de Naamã, que passou para ele, que se ele estivesse em Samaria, diante do profeta, o homem de Deus, ele seria restaurado da sua lepra. Pois bem, o Naamã pega uma carta do rei da Síria, vai a Israel e, ao invés de apresentar-se ao profeta, Naamã se apresenta ao rei. Aí ele gera um desconforto, porque ele gera uma crise diplomática, né? Porque o que o rei podia fazer? Ou seja, é nisso que hoje nós vamos pegar aqui a nossa mensagem. Rei que não reina, certamente, irmão, é porque não conhece a Deus. Diz assim, olha, versículo 6 está escrito assim: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Digam graças a Deus. Amém. Então vamos dar uma parada aqui e vamos analisar esses versículos que nós acabamos de ler. Às vezes há pessoas dentro da igreja que elas são iguaizinhas a este rei de Israel. Elas fazem parte do povo de Deus, elas estão no meio onde estão o povo de Deus, que no caso, digamos de passagem, a igreja, pode ser até mesmo a obra, o ministério, por que não? Né? Elas estão dentro da casa de Deus, algumas, como eu disse, pode ser até pastores, pode ser pessoas que têm uma função, um cargo eclesiástico dentro do ministério, mas são pessoas totalmente incrédulas em Deus. Por quê? Porque vejamos bem, se o rei de Israel não tinha o poder para curar este homem, ele não o tinha por uma coisa muito simples, porque ele não conhecia o Deus do seu povo, o Deus da sua terra, o Deus daquela nação. Ele não tinha por uma coisa muito simples, ele não tinha conhecimento nem sequer que existiam homens de Deus na sua terra, ao seu serviço,
porque para todo rei que houve em Israel, Deus nunca desamparou, Deus sempre deixou um profeta para orientar o rei na sua caminhada, ou seja, no seu reinado. Se ele não tinha os conselhos de Eliseu, não era por falta de Deus não ter prestado e que Eliseu não estivesse disposto a fazê-lo. Foi pura e simplesmente escolha do rei em não ter a orientação de um servo de Deus no seu reinado. Você pode pegar desde o começo, quando passou a existir a questão do rei, né? Você pode pegar, por exemplo, Samuel era o profeta nos tempos de Saul. Depois, ainda um pouco nos tempos de Davi, tinha um outro profeta chamado Natã. E sucessivamente, cada rei, Deus tinha um profeta. Você vê, por exemplo, nos tempos do Acabe, teve o profeta Elias, depois teve o profeta Eliseu, e sucessivamente sempre foi assim. Deus nunca deixou o seu povo desamparado sem mensagem. Até porque a Bíblia Sagrada, ela mostra bem claro que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Ou seja, a destruição será generalizada. E esse rei de Israel, ele tinha dois problemas. Ele não conhecia nem a Deus e nem os homens de Deus. Porque quando você não conhece a Deus, pelo menos você vai ter que conhecer alguém de Deus. Para quê? Para ajudar você em uma eventualidade. Hoje, por exemplo, muitas pessoas estão perdendo a família, estão perdendo a saúde, perdendo até a vida, justamente por não fazer distinção entre o que é e o que não é de Deus. Nós vemos, por exemplo, já falamos aqui, mas não custa lembrar, nós vemos que Naamã, ele já vai para o lugar errado, porque a menina não mandou ele procurar o rei. Ela mandou ele procurar o profeta. Mas ao invés dele procurar o profeta, ele vai procurar o rei. Mas isso aqui não foi por acaso não, irmão. Isso aqui é lição para a gente. Nada que está na Bíblia está lá por estar não. Isso aqui é uma lição para nós. Veja bem. Esse rei era o rei do povo de Deus. Esse rei era o rei que não dominava nada na vida, coitado. Primeiro que seu país foi invadido pelos sírios e foi dominado. Ele já estava lá, já a serviço, praticamente deles. Segunda coisa, esse camarada, ele era tão distante, tão longe de Deus, que ele achava que ele não tinha condições de ajudar a Naamã. É a mesma coisa daqueles cristãos que quando alguém chega e fala e reclama e conta a história, e diz sobre a situação da vida, do casamento, da família, da saúde, de como a situação se encontra, aquele cristão não tem uma palavra de consolo, uma palavra de fé, ele não tem um conselho para dar. E no máximo, o que alguns às vezes conseguem fazer é dizer assim: procure uma igreja, ou leia a sua Bíblia, ou ore, faça oração a Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se você é de Deus, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia Sagrada, ela nos diz, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5, você pode pegar na sua Bíblia aí, o que é que Deus, ele nos fez, o que Jesus nos fez para Deus. Apocalipse 1, versículo 5, por favor, coloca aí para mim na tela, para mim, ô Bendito, se você está aí com ele na mão, por favor. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis,
Ele é o príncipe do quê, irmãos? Dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. Aí diz, e nos fez, o que é que ele nos fez? O que é que ele nos fez? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Olha para o seu vizinho e diz assim, você sabia que você está sentado ao lado de uma pessoa muito importante hoje? A senhora aqui, né? A senhora ou a mulher, diga assim, eu sou rainha. Não é do lar, não. É do universo. Viu? Porque a pessoa vem dizer, eu sou rainha do lar. Está amarrado isso. Você pensa mais longe. Pensa grande. Né? E os homens, olha assim, diga assim, olha irmão, você não está vendo coroa aqui, mas eu sou rei, tá bom? E nem trono. Você não está sentado em trono. Mas o diabo sabe que Jesus Cristo te fez para reinar. E o diabo sabe a coroa de Cristo que há na tua cabeça. Porque no mundo espiritual ele não é como o físico. O físico é uma coisa que as pessoas enxergam com seus olhos naturais. Mas no mundo espiritual, Satanás sabe que quando qualquer um assume a fé em Cristo, essa pessoa está se tornando rei. E rei que não domina ladrão, não posso falar o que ele é. Viu, filho? O rei que não domina, o rei que não governa, o rei que não vence, o rei que não luta, o rei que não sabe a sua capacidade, a sua habilidade, o seu poder, esse rei é aquela pessoa que desconhece totalmente o Deus, o qual ela deveria crer. O fato e o motivo da gente não reinar, meu irmão, não é porque Jesus não nos ama, não é porque Jesus não quer nos abençoar. O fato da gente não reinar é a falta de conhecimento ao Deus que nós temos. Em 1993, eu li uma mensagem do missionário Soares, depois ele gravou, eu não sei se a gente encontra ela, mas nós tínhamos até um tempo atrás essa mensagem aqui, num daqueles CDs, me parece, de não sei o que, de Vitória, uma coisa assim. E essa mensagem diz o seguinte, ao entender, você reina. Eu nunca mais esqueci essa mensagem. Porque enquanto a pessoa não entender, não tiver o entendimento, ela não reina. Pelo contrário. Veja bem, poxa, que privilégio que seria para esse rei, Naamã chegando lá com uma carta e dizendo assim para ele, olha, eu vim aqui para ser curado pelo Senhor. Eu vi falar que o seu Deus cura. Eu vi falar que o seu Deus tem poder. Eu vi falar que o seu Deus liberta. Eu ouvi falar que o seu Deus, ele faz proezas. Aí sabe o que o rei faz como resposta? Está vendo, pessoal? Esse cara está querendo ocasião contra mim. Ele veio me provocar. Ele veio criar uma confusão. Porque eu sou Deus para matar. Eu sou Deus para dar a vida. Eu não sou Deus. Bom, eu também não sou, irmão. Mas nós conhecemos um Deus que é o que mata e o que faz viver. A Bíblia Sagrada diz que Abraão creu naquele que vivifica os mortos e chama o que não existe como se já existisse. Nós sabemos, nós não somos Deus. Você não é Deus. Você não é curandeiro. Você não é o libertador. O libertador é o Senhor. O que cura é o Senhor. Mas se você conhece, ele poderia dizer, olha, eu não posso curar você, Naamã, mas eu tenho um Deus que cura. Eu vou rogar a Ele por você. Eu vou pedir a Ele por você e Ele vai te curar agora. Sabe o que ocorre hoje com muitos crentes? É a mesma coisa, é a mesma posição desse rei. Porque na hora que Naamã faz isso com ele, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes.
Rasgar as vestes, irmãos, é muito mais do que simplesmente você tirar os panos que te cobrem. Rasgar as vestes significa um profundo sentimento de tristeza, de frustração, de decepção, de angústia e de sofrimento e de dor que você esteja passando. Sabe como é que está hoje a alma e o coração de muitos filhos de Deus? Desta mesma forma. Tristes. Pastor, as coisas não mudam. É assim. Está complicado. Não sei mais o que eu faço. Estou perdido. A dificuldade é grande, a luta está terrível. Eu vou para a igreja, mas eu não sei por que a minha vida está assim. Eu faço as minhas orações, eu levanto de madrugada. E eu quero te dizer, se você for igual a esse rei, não é de se estranhar porque que sua vida está assim. Por quê? Porque todo incrédulo diante de impossibilidades, ele vive triste. Todo incrédulo diante de problemas, ele chora, ele se deprime. Todo incrédulo diante de uma dificuldade, ele se entrega. Ele não luta, ele não ora, ele não busca. Não vou mais orar. Não, orar para quê? Não adianta nada. Eu não vou mais para a igreja, o que eu vou fazer na igreja? Eu estava lá dentro, e foi lá dentro da igreja que aconteceu isso comigo. Foi dentro da igreja que eu perdi minha casa, foi dentro da igreja que eu perdi meu emprego, foi dentro da igreja, eu era fiel, eu era dizimista, eu era ofertante, eu era patrocinador, não me adiantou nada. Foi lá que eu fracassei, foi lá que eu perdi tudo. E perde mesmo, irmão. E aliás, irmão, não vence nada, porque não é estar na igreja. Esse rei aqui estava na terra sagrada. E olha que nós não estamos na terra sagrada, hein? Nós estamos em Belém do Pará, a terra abençoada. Aleluia. Por quê? Porque aonde Deus está é que o negócio muda. Não é lugar onde Jesus... Tem gente que diz assim, olha, esse óleo aqui é da Terra Santa. E daí? Pode ser daqui de Portugal, da Alemanha, da Itália, de Brasil. Tudo é a mesma coisa, irmão. Se Deus não pôr a bênção, não muda nada, não. Só porque nasceu em Israel, vai ser judeu? Não, Paulo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, diga para o seu vizinho, você já está dormindo, irmão? Você já viu o rei dormir em audiência? Dá mais rei, né? E rainha. Rei e rainha em audiência estão acordados. Parece essa poltrona, parece que é cama, né? Você está doido, que loucura. Eu já estou terminando. Eu estou fazendo assim agora, irmão. Eu só estou falando enquanto estão me ouvindo. Quando não me escuta mais, eu calo. Para quê? Eu vou perder meu tempo? Perder meu tempo, mas não. Eu já passei dos 50 agora. Agora já virou velho ranzinza. Tá pronto. Então, o que ocorre? O que acontece? Se nós, por exemplo, recebemos uma má notícia, recebemos alguma coisa que foge da nossa capacidade, da nossa condição, você precisa entender o seguinte: pode ser difícil para você, pode ser grande para você, mas você tem um Deus. Se você não acreditar que o Deus que você tem for capaz de mudar a sua vida, infelizmente, meu irmão, você fará isso. Não é porque Deus não é capaz, é porque você não o conhece. Jesus falou para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, lá no Evangelho de João, capítulo número 4. Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, por que aquela mulher viveu aquela vida fracassada? Quando Jesus perguntou para ela, vai chamar o seu marido, ela virou e disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: você falou bem.
Você já teve 5 e o que você vive com ele agora não é seu marido. Por que aquela mulher era fracassada na sua vida sentimental? Ô, irmãozinha, irmãozinho, por que você não é feliz na sua vida sentimental? Ah, pastor, porque essas mulheres de hoje, elas não querem mais compromisso sério. É porque esses homens de hoje são tudo malandro. Não, é porque você não conhece o Jesus que criou para Adão a mulher que nem existia. Porque se não tem, Deus cria, Deus é todo poderoso. Ele disse para Abraão: anda na minha presença, sê perfeito e eu te abençoarei. A questão é que nós não cremos que Deus é capaz de fazer e nós não acreditamos no que Deus diz que nós podemos. Resultado, quando chega uma situação difícil, aí qual é mais fácil? Chorar, lamentar, reclamar, revoltar, chatear, se aborrecer, né? E ficar em pé de guerra, como esse rei ficou. Está vendo? Está vendo? Olha aí, ó. Está buscando ocasião contra mim. Está querendo é briga. Veio me provocar. O camarada estava caçando ajuda, estava procurando quem é que conhecia o Deus que podia fazer essa proeza, quem é que conhecia o Deus que poderia mudar a sua situação, e o rei está aqui, todo estressadinho, chateado, rasga suas vestes, né, demonstrando chateação, aborrecimento, revolta. Tem crente hoje, irmão, que só anda parecendo que vive chupando limão. Quando não é limão, é a cara de maracujá de gaveta. Você já olha e diz assim: está com algum problema. Você não sabe o que é. Por quê? Por causa da situação da pessoa. Agora, o que a Bíblia Sagrada diz? O que ela diz quando nós passarmos por dificuldades? O que nós temos que fazer? Lá no capítulo 1 de Tiago, a carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo ao passar por várias provações. Opa! O que Tiago diz? Olha, quando você passar por uma dificuldade, você passou no escorrega, lá vai um, não tem problema, pode ir até os 2. Como é que você passa? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Lembra do Lázaro. Pelo menos a gente lembra do Lázaro nessa hora, né? Então lembra do Lázaro. Você vai passando pela dificuldade, sabendo que o seu Deus está acima de todas as coisas. Ele mesmo garantiu, dizendo: eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu sou contigo, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo. Pelo amor de Deus, não faça, né? O que o diabo quer é que você, está vendo aí, pastor, mais uma desgraça. Se não bastasse o que já aconteceu, pastor, veio outra tragédia agora. E vai vir mais. Mas nós temos um Deus. Se passares pelo fogo, não te causará dano algum. Ele pode deixar você passar no fogo. E muitos aqui estão no fogo, estão queimando. Se passares pelas águas, elas não vão submergir. Então Deus está dizendo, para mim passar pelas águas, ele deixa a água até aqui, ó. De vez em quando, para respirar, tem que ficar na ponta do pé aqui. Aí ele diz: está respirando, né, meu filho? Com dificuldade, mas estou. Então continua. Por quê? Porque essa água não vai te afogar, não. Mas até aí tu tem que aguentar. Até aí tu tem que suportar. Porque Deus nos fez para reinar, meu irmão. Deus não fez a gente para a gente ser escravo. Olha só para você ver. Onde é que está escrito isso? Romanos capítulo de número 5, eu acho que seja. Romanos 5. Eu não anotei nada disso. Eu só falei para Deus que o que Ele colocasse no meu coração eu falaria. Mas eu estudei, tá, irmão? Não fica pensando que eu falei assim, eu vou para lá. O Espírito Santo não lê a Bíblia para você, não. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só
a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Posso fazer uma pergunta? Você quer reinar? Tem certeza? Só tem um jeito de você reinar. Deixa o versículo aí para mim, Rodrigo. Só tem um jeito de você reinar. Só por meio de Jesus. E você precisa receber duas coisas. Não é pouca, não. É muita. Muita coisa. Qual? A abundância da graça e o dom da justiça. Graça, meu irmão, é o favor que você não merece. Mas, mesmo o favor que você não merece, ele não sai de graça. Que é isso, pastor? É. Os crentes acham que tudo é de graça. Nada é de graça. Meu pai dizia assim: Deus fez o mundo para receber defunto. Era o que meu pai dizia. E eu achava que meu pai era um poeta, filósofo. Quando eu conheci Jesus, quando eu passei a ler a Bíblia, eu corrigi meu pai. Disse: pai, Deus não fez o mundo para receber defunto. Porque Deus não é Deus de morto. Porque Deus só recebe o defunto que quando estava vivo, recebeu ele em vida. Por quê? Porque o defunto, ele não tem como receber Deus depois que ele morreu. Então você só tem como ter Deus quando você está vivo e pode decidir. Aí você está recebendo a graça de Deus. E a Bíblia diz que ela é abundante, que ela é grande, que ela entra dentro da nossa vida de uma forma que não fica só contida em nós. Ela passa para os outros que estiverem do nosso lado, porque nós não conseguimos segurá-la, nós não conseguimos prendê-la, retê-la conosco. A graça de Deus na nossa vida, ela alcança a nossa casa. Por isso que ele diz: é tu e a tua casa, porque você não é capaz de reter a graça divina dentro da tua vida. A segunda coisa que ele diz é o dom da justiça. Porque o dom, a palavra dom, significa capacidade. Deus te capacitou para você ter justiça e direito. Para Deus te dá a capacidade para você assumir o seu direito. E qual é o direito que Deus quer que você assuma? Reine enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, você não precisa reinar mais não. É enquanto você está vivo que o demônio quer te matar. É enquanto você está vivo que o diabo quer amarrar a sua vida financeira. E muitos estão amarrados. E o diabo está lá prendendo lá. Por quê? Porque você não reina. Você não recebe a graça divina. Receber a graça divina não é só receber Jesus, meu irmão. Receber a graça divina é você receber a palavra de Deus como regra de vida e de verdade para você viver. E não recitar ela com a sua boca, mas crer no seu coração no que Deus diz que você é. Acreditar na capacidade que Deus te dá, porque olha a diferença. O rei está com a coroa na cabeça, assentado no trono, mas o cara não tem poder. No mundo espiritual ele não domina nada. Ele não vence nada. Eliseu não tinha trono e nem tinha coroa na cabeça, mas tinha autoridade sobre a morte, porque ele tinha a graça de Deus derramada sobre o seu coração. Tanto é que ele diz: mande ele vir comigo e ele saberá que há profeta em Israel. Eu recebi de Deus uma capacidade para profetizar. Eu tenho essa capacidade e eu vou usar ela. Por isso, todo crente que profetiza com autoridade na palavra de Deus, ele vê as coisas começando a mudar na sua vida e na vida de quem ele profetiza. Por quê? Porque você sabe que você tem a capacidade para realizar isso. É por isso que de vez em quando eu pergunto: eu posso falar? Por quê? Porque eu recebi a graça de profetizar milagre, de profetizar bênção.
Ontem uma irmã me falou: olha, pastor, um dia eu cheguei na igreja desempregada, sem nada, e escutando uma mensagem sua, o senhor pregou, o senhor falou, hoje eu sou uma empresária. O que foi que mudou na vida dela? Ela acreditou no que foi falado com ela. Ela creu. E a Bíblia Sagrada me dá o respaldo dizendo, tanto não só para mim, para você, mas ela dá o respaldo dizendo: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que nós somos crentes parecidos com esse rei. Nós só reinamos no natural. Quando o espiritual vem para cima de nós, o que nós fazemos? Poxa vida, eu achei que nunca mais eu ia passar por isso, pastor. Eu achei que minha vida tinha mudado. Você está cheio de achismo. Você está achando muita coisa. Você só não acha o que você precisa. Eu achei que se eu estivesse na igreja, é aí que você vira alvo mesmo, filho. Na hora que você vem para a igreja, que você se torna crente, é aí mesmo que o capeta te quer. É aí mesmo que o demônio vem, põe nos seus caminhos, passa nas suas portas e fecha tudo, lacra tudo. Não se desespere. Eu irei adiante de vós, arrancarei as portas de ferro, arrancarei as trancas de bronze. Te darei o tesouro escondido debaixo da terra, para que tu saibas que eu sou o Senhor. É o que a palavra de Deus declara. Mas às vezes nós somos reis iguais a esse rei de Israel, a gente não acredita, a gente não tem. O que eu posso fazer, pastor, diante dessa situação? Você pode fazer? Crer. Foi o que Jesus falou para Jairo. Jairo está lá desesperado, vê o cara e diz assim: não incomoda ele mais não, sua filha acabou de morrer. Aí o que Jesus falou com Jairo? Não temas. De uma hora para outra, o coração de Jairo estava cheio de fé, porque Jesus iria na casa com ele. Agora o coração de Jairo está cheio de medo. Acabou. Acabou não, meu irmão. Porque enquanto você está vivo, ainda tem uma história a ser contada acerca da sua vida. Você pode ter fracassado, você pode ter caído, você pode estar triste, você pode ter sido derribado, você pode ter sido enfrentado, mas o seu Deus ainda vive. E Ele te criou para reinar. Portanto, assume o seu reino e reine no nome do Senhor Jesus. Você tem que parar com esse negócio de achar que você não tem a capacidade. Nós vamos lá para a igreja que o pastor faz, que o pastor... Para com esse negócio. Você tem um Deus. Você tem um Deus. E o seu Deus não é o pastor. Diga graças a Deus. Porque pastor não está em todo lugar onde você precisa. Mas Deus está em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento que você chamá-lo. Ele diz: antes que ele me clame, eu direi: eis-me aqui. Deus quer que você conte com ele. Coitado desse rei de Israel. Puxa vida, que decepção. O camarada no meio do povo de Deus. Mas coitado. Ele diz: sou eu Deus. Bom, ele não é. Podia dizer: eu não sou, mas eu conheço quem faz. Eu conheço o Deus que mata, o Deus que vivifica, eu conheço o Deus que cura. Eu vou levar você a ele. Mas coitado. Tudo que você tem de Deus, irmão, é o que você conhece dele. Eu vou repetir de novo para você. Tudo que você tem de Deus é o que você conhece dele. O profeta Oséias, ele diz no capítulo 4, versículo 6, o meu povo sofre, porque lhes falta o entendimento. Se você está sofrendo, querido, é porque falta você entender. Né? Eu acho assim, o pessoal fizeram aquela música, eu até, né? Ninguém explica Deus. Eu queria que alguém fizesse a música, ninguém entende Deus. Porque explicar Deus dá até para explicar. Agora, entender é o que as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque não reinam. Porque quando você reina, não é porque você é melhor do que os outros.
é porque você assumiu o lugar para o qual você foi criado desde antes da fundação do mundo. Só para a gente terminar, Efésios capítulo 2. Diga graças a Deus. Não vou falar mais nada, já chega. Nem me peça. Também não estou para ouvir apelo hoje também não. Hoje o mar não está para peixe. Mas está para a benção. Diz assim, ó, posso ler? Posso? Vou ler. Versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó. Porque pela graça sois... Pela graça sois salvo. Eu disse para você que a graça é o favor que a gente não merece, mas ele não é de graça. Eu já vou explicar isso, tá? Eu vou explicar isso. É de graça, mas nem tanto de graça assim. É que nem a nossa mãe, ela diz assim, eu te dou, mas você vai lavar as vasilhas para mim. Ela está dando. Mas tu vai ter que lavar as vasilhas. Não é bem de graça assim não. Então diz lá, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmão, que Deus nos criou? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. O que Deus preparou para mim e para você andar? Em coisas boas. E como é que você está andando? Tá bom não, pastor. Então não é no que Deus preparou para você. Porque o que Deus preparou para você são coisas boas. Você, nós, diga assim, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Só para coisas boas. Nós recebemos a Cristo, nós temos Jesus para termos coisas boas. Ah, pastor, eu não tenho. Aí vem a primeira pergunta. O que você está fazendo com o que Jesus te dá? Ele te deu o reino. Ele te deu a graça. Ele te deu a justiça para você se tornar rei. E o que você está fazendo no seu reino? Você está aqui nesse rei de Israel? Sou eu, Deus? Eu posso fazer isso? Pode, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. De onde é que vem tua força? Davi dizia, eu olho para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você está olhando para onde? Onde é que estão os seus olhos? Olhe para lá. É dele que vem. Se ele diz que ele te deu a graça está em você. É só você fazer o uso dela. Nós somos criados para coisas boas. Se as coisas boas não estão acontecendo conosco, é porque estas coisas que estão acontecendo não foi criada por Deus para a nossa vida. Ah, e se não foi criada por Deus, por que eu estou passando por isso? Boa pergunta. Você já fez ela alguma vez? Porque às vezes nós deveríamos fazer, ao invés de pedidos, fazermos a Deus perguntas. Se isso não é de Deus, por que eu estou passando por isso? Veja bem, para que eu possa reinar, eu preciso receber a graça de Deus. Só que a graça, meu irmão, como eu te disse, ela não é de graça. Como assim, pastor? Fácil. Suponhamos que você deva R$1 milhão. Alguém aqui deve? Tem dinheiro para pagar? Não. Ok. Então eu vou lá e pago a sua dívida. Ainda bem que ninguém tem, eu também não preciso pagar. Porque ninguém se pronunciou, ninguém se manifestou. Eu ia pagar a sua dívida hoje. Eu vim já com o cheque aqui, ó. Tá aqui o talão do cheque aqui na mão aqui para pagar a sua dívida.
eu vou lá e pago a sua dívida. Aí, você vem comigo. Poxa, o senhor pagou minha dívida? Paguei. Agora, você deve a mim. Você não deve mais àquele que ficava lá te acossando, querendo tomar o que era seu, te ameaçando. Ok. Eu não faço isso, não vou te ameaçar, não vou atrás de você, não vou te fustigar para você me pagar. Mas tem uma coisa. Você me deve. Embora eu não te cobre, você me deve. Mas eu resolvo fazer um negócio contigo. Você quer me pagar, mas você não tem 1 milhão para me pagar. Mas você tem 100 mil. E eu digo para você, me dá os 100 mil e 1 milhão está pago. Poxa, não é um negócio excelente? Você pagar 10% da sua dívida e a sua dívida ficar quitada, não é uma coisa boa? É ou não é? Ok. Então preste atenção. Quanto você devia? O que você devia, você tinha, ou talvez, ainda tem pessoas aqui que ainda estão devendo. O que você deve. Pastor, eu sei que eu não estou assim pisando na bola com Deus ainda. Eu ainda sou esse cara assim que nesse rei de Israel, eu estou dentro da igreja, mas eu não creio nele. Eu não acredito em milagre mais, eu não acredito na coisa boa mais. Eu já passei por tanta coisa, sabe, pastor, que, sei lá, acho que não tem mais futuro para mim, não. Acho que eu estou perdido mesmo, não tem jeito para minha vida. Tá bom. Está deprimido, triste, tá bom. Ok. Esse é o preço seu. Você pode pagar? Não, não posso. Ok. Jesus paga para você. Mas tem um preço. Sabe qual é o preço? O preço é sua vida. O preço é sua fé. O preço é a sua crença. Tem um preço. A graça não é de graça. Ela tem um preço. Você precisa, para reinar, entregar sua vida verdadeiramente no altar de Cristo. Se converter, se arrepender dos seus pecados, da sua incredulidade, do seu medo, da sua dúvida, da sua descrença. Arrepender-se da sua maneira de você andar com Deus de uma forma religiosa. Por quê? Porque você só tinha alegria e só estava feliz quando todas as coisas estavam bem para você. Quando você teve o primeiro atrito. Ai, meu Deus, por quê? O que está acontecendo, Jesus? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Você acha que é Deus que está te ferrando? Você acha que é Deus que é ruim com você? Deus preparou coisas boas para a sua vida. Desde o começo você foi criado. Desde o começo. Deus não te criou para você ser violentada no tempo da sua infância, na sua adolescência. Deus não te criou para você ser ladrão. Deus te criou homem para ser macho e mulher para ser mulher. O diabo mudou as coisas e você pensa que é Deus que quis isso. Deus não te criou para você ser abandonado pelos seus pais. Deus não te criou para você ter um câncer, para você ter AIDS. Deus não te criou para você viver na miséria. Deus não te criou com esse propósito. Você foi criado para ser bênção. Você foi criado para crescer, para frutificar, para multiplicar. Você foi criado para ser feliz. Você não foi criado para ser um deprimido. Você não foi criado para ser um homem triste, uma mulher vazia. Você foi criado para ser de Deus. O plano de Deus para a sua vida é lindo. Quando Jeremias fala com o povo de Israel, eu sei o futuro que eu tenho para vós.
O futuro que eu tenho para vocês não é isso aí. Vocês se meteram na cadeia da Babilônia, mas eu vou tirar vocês, eu vou trazer vocês para cá, porque desde o começo o plano de Deus era Canaã e não Babilônia. Deus tirou Israel do Egito para levar para a terra que manava leite e mel. Meu irmão, Jesus te tirou das garras do diabo. Não é só para te pôr dentro da igreja para você cantar, caminhando eu vou para Canaã. Não, Jesus te trouxe para a casa dele para ensinar a você e para mostrar a você que o seu preço está pago. E se você deve alguma coisa, é a ele que você deve. E ele não cobra de você. O que ele quer, entrega. O que ele quer é que você crê. Porque coisas boas ele tem para você, ele tem para sua casa, ele tem para sua família, ele tem para sua vida. Para de ser incrédulo. Acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Para de sofrer. Para com essa coisa. Às vezes as pessoas vêm comigo, sabe, pastor, mas é que Deus me deixou. Mas Deus não criou isso para você não, meu irmão. Você se enrolou. Você fracassou, você caiu, você duvidou, você fez igual esse rei, você vive triste. Levanta. Eliseu pergunta para o rei, por que você rasgou suas vestes? Me diz. Você nunca devia ter expressado isso? Você tem um Deus que reina. É o rei dos reis e você é rei. Rei não chora. Rei não se entrega. Rei não se rende. Rei permanece firme.